Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão e balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer. A gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. A gente quer inteiro e não pela metade. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, vontade. Necessidade. Comida, de Marcelo Fromer, Arnaldo Antunes e Sérgio Brito. Paz e bem. Paz e bem de hoje é sobre a nova edição do Grito dos Excluídos e das Excluídas. O 29º Grito dos Excluídos e das Excluídas, que vem com o tema Vida em primeiro lugar e o lema Você tem fome e sede de quê? O ano de 2023 chegou carregado de expectativas, de mudanças e retomada do país. Depois daquela posse presidencial, a mais simbólica de nossa história, o povo subindo a rampa, presenciamos uma semana após cenas de terror, saída dos esgotos do lixo da história. Violência, destruição e vandalismo. A esplanada e a sede dos três poderes depredados e a democracia violada de forma que nunca havíamos visto antes. Mas nada como um dia atrás do outro. Aos poucos, as tarefas de reconstrução da nação vão tomando conta do país. A reconstrução da ainda tímida capacidade do Estado de atender às demandas de políticas públicas de combate à fome, à violência contra o povo preto e pobre nas periferias, contra as mulheres e a população LGBTQIAPN+, que garantam o respeito aos territórios indígenas e quilombolas, habitação digna, a reforma agrária, o fortalecimento da democracia, da soberania. Além disso, temos o desafio da construção de um projeto popular.
O 29º grito dos excluídos e das excluídas pergunta: você tem fome e sede de quê? Você tem fome e sede de quê? Você tem fome e sede de quê? Abrindo a possibilidade de enraizar a escuta cada vez mais, adentrar as comunidades do campo, da floresta e da cidade, do centro e da periferia, para que em mutirão possamos responder a essa questão e ao mesmo tempo buscar soluções que acabem com toda forma de exclusão e violência. Aos poucos, fomos compreendendo que só com a participação popular, construção coletiva, de baixo para cima, é que podemos encontrar soluções para os tantos problemas que afligem nosso povo, sobretudo os pobres e excluídos. Até porque sabemos que as políticas públicas sozinhas não conseguem suprir essa nossa fome e sede. O povo precisa tomar a política como um todo em suas mãos e tirá-la das mãos do mercado, que fica nervoso quando se fala em colocar os pobres no orçamento público federal. Mercado esse controlado por poucas organizações financeiras que alimentam velhos bilionários e geram os novos. Só na pandemia foram mais de 40. Tirar também a política das mãos do latifúndio, do agronegócio, dos bancos, das instituições de saúde e educação privadas e de fundamentalistas religiosos. Precisamos incentivar e promover o debate político sobre os rumos que o país deve seguir para que possamos avançar na organização popular e fazer cumprir as promessas de campanhas apresentadas com as quais vencemos eleitoralmente o fascismo a ser derrotado todos os dias. A prática dos movimentos populares e sindicais, das pastorais sociais, comunidades, somada à formação e à educação popular, nos mostram o quanto a organização popular é necessária nesse processo. Por isso é importante que as forças sociais tenham consenso sobre a necessidade de se construir um instrumento pedagógico que pode ser um plebiscito popular ou outra iniciativa. Uma ação conjunta que promova a unidade, articule as lutas, nos aproxime e comprometa cada vez mais com um trabalho de base, capaz de gerar mobilizações para garantir direitos e assegurar a democracia. Nesses 29 anos, o tema permanente do grito dos excluídos e excluídas, vida em primeiro lugar, nos coloca o desafio e a possibilidade de pensar um novo sistema econômico, onde o lucro não seja algo sagrado e onde a economia esteja a serviço da vida, e não o contrário, como acontece hoje. Então, minha gente querida, esse 29º grito dos excluídos e das excluídas convida a todos nós, o Brasil, a uma mudança que só acontecerá com a participação popular. As mudanças só acontecem com participação popular. Não adianta esperar as coisas caírem do céu ou deixarmos tudo nas mãos do atual governo. Nós, povo santo de Deus, temos que nos indignar com tudo o que está acontecendo, que ainda está acontecendo, o de respeito à vida de tantas companheiras e companheiros.
penso que nossa crítica mereça ser uma crítica construtiva e ao mesmo tempo profética, sem abrirmos mãos da nossa dignidade, para colhermos os frutos. No jornalzinho do Grito dos Excluídos, há o objetivo geral do grito, que é valorizar a vida e anunciar a esperança de um mundo melhor. Incentivar ações que fortaleçam e mobilizem as pessoas para atuarem nas lutas locais, denunciar as injustiças e os males causados por este sistema neoliberal, que exclui, degrada e mata, concentra a riqueza e renda nas mãos de alguns e impõe a miséria para milhões. A partir deste objetivo geral, em todo o Brasil, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, vários grupos, várias pessoas estão se reunindo em torno do Grito dos Excluídos, que tem alguns eixos importantes. O primeiro dele é o eixo das políticas públicas. A necessidade de defesa intransigente do SUS, de uma educação pública de qualidade, de habitação popular, de uma segurança pública que respeite e assegure a dignidade da vida, de trabalho digno a toda a população, de transporte eficiente e de qualidade, de lazer e de cultura. Esse é o eixo das políticas públicas. Um segundo eixo é o eixo da democracia e soberania. Os conceitos de democracia trazem quase sempre a concepção de regime político, o poder que o povo coloca por meio do voto nas mãos de representantes para legislar e governar em seu nome. É preciso resgatar o sentido humano de democracia. Podemos pensar o quanto é desagradável alguém nos mandar calar a boca, ou sermos limitados em nossas ações e fazer somente o que nos for ordenado. Não pensaram nisso aqueles que gritaram desvairadamente pelo fim da democracia. Portanto, devemos não só estudá-la, mas senti-la e vivê-la. Uma vez que a democracia vai além dos espaços institucionais, deve ser uma realidade nas relações de trabalho, nas organizações das lutas sociais e populares, inclusive nas relações afetivas. Nesse sentido amplo de democracia, os movimentos populares, em suas várias expressões, são um espaço rico para se aprender a exercitá-la. Para que a democracia se concretize, é fundamental que o povo tenha soberania. Soberania significa poder supremo. Soberania popular é entendida como a situação em que a ordem instituída não somente respeite a vontade popular, mas seja por esta orientada. O povo sabe que precisa e assim decide sobre como a nação deve se constituir e funcionar. Não somente dentro dos critérios de território, etnias, línguas, religiões, etc. Mas como afirmou Joseph Ernest Renan, filósofo, historiador e escritor francês, em 1882, abre aspas, uma nação é um plebiscito de todos os dias, fecha aspas. O terceiro eixo é o eixo das violências estruturais, patriarcado, racismo e machismo. O machismo tem suas raízes na estrutura patriarcal e está inserido na vida de toda a sociedade brasileira. De forma plena e aberta e em todas as camadas sociais. Se faz presente nas estruturas de poder, nas instituições privadas e públicas,
nas igrejas, nos esportes, no mundo do trabalho, principalmente nas famílias. Na política, o machismo se insere em todos os campos ideológicos. Embora seja muitas vezes combatida pela esquerda, é acolhido e incentivado pela direita. A partir da aceitação do machismo, todas as outras estruturas de violência se naturalizam. O feminicídio é o filho mais vaidoso do machismo, mas não o único. Quarto eixo, povos originários. Nos últimos anos, segundo o Ministério Público Federal, cerca de 20 mil homens invadiram as terras indígenas a serviço do garimpo ilegal. Em dezembro de 2022, a área atingida pelo garimpo ilegal chegava a 5 mil hectares, o que representa um aumento de 300% em relação ao final de 2018, antes de Bolsonaro assumir a presidência. No entanto, são séculos de violências e violações dos povos indígenas e seus territórios. As terras indígenas, assim como dos demais povos e comunidades tradicionais, são essenciais para conter o desmatamento no Brasil e combater a emergência climática enfrentada por toda a humanidade. Daí a importância de recorrer e reconhecer os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras em que vivem, com o fim do marco temporal que satisfaz aos interesses dos grandes proprietários e abre brecha para a perseguição de lideranças, invasões, violência e morte da população indígena. Nas palavras de Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, abre aspas, nunca mais um Brasil sem nós. Fecha aspas. O quinto eixo, desigualdade, economia, justiça social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e isso é um fato histórico, que se agravou com a ditadura militar, quando a concentração de renda se deu de forma brutal. Recentemente, pesquisas demonstram que, em 2019, 1% da população mais rica do Brasil detinha 46,9% da riqueza do país. Com a pandemia em 2020, essa porcentagem chegou a 49,6%. Nos últimos 6 anos, graças ao governo Temer e ao governo Bolsonaro, regredimos em relação às conquistas sociais avançadas através de lutas e grandes movimentações sociais que historicamente acontecem desde o Brasil colônia. Movimentos que nos ajudaram a alcançar direitos civis, políticos, sociais e humanos, garantidos na Constituição de 1988. São lutas de ontem e de hoje que nos inspiram a continuar a construir um país mais justo, humano e igualitário. Então, gente querida, gente amada, é importante que todos nós possamos participar no dia 7 de setembro, aí na sua cidade, do Grito dos Excluídos e Excluídas, o 29º de nossa história recente. Então, como que vocês podem construir o grito dos excluídos e dos excluídos? Algumas dicas. O grito é um processo de construção coletiva. É muito mais que um ato. É uma manifestação popular, carregada de simbolismo, um espaço de animação e profecia, sempre aberto e plural, de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos populares, comprometidos com as causas dos excluídos e excluídas. Então, uma primeira dica é:
organizar e fortalecer equipes locais, estaduais e regionais para animar e divulgar o processo do 29º Grito, com a participação efetiva de pessoas excluídas que estão à margem da sociedade. Segunda dica, é importante priorizar a simbologia, a linguagem simples, a criatividade, a mística, atividades artísticas, poesia, música, dança, teatro. As imagens falam mais que textos e discursos. Terceira dica, procurar e incentivar professores, professoras, diretores, diretoras de escolas locais a organizarem com estudantes concursos de redação, poesia, música, teatro, a partir do lema do 29º Grito dos Excluídos. Divulgar e promover os dias do grito, que pode ser todo dia 7 de cada mês, antes e após o 7 de setembro. Essa é a quarta dica. Quinta dica, dar visibilidade ao grito nas comunidades, cidades, dioceses regionais e que cada local tenha sua programação a partir da sua realidade e das suas demandas. Sexta dica, trabalhar em sintonia e em conjunto com a Semana Social Brasileira e outras redes, de forma que somemos força na construção de um novo projeto de sociedade, sem multiplicar agendas. Sétima dica, criar, reativar equipes de comunicação locais para divulgar e animar o 29º Grito junto aos veículos de comunicação. Produzir pequenos vídeos com depoimento das bases sobre a realidade local. Podcast, programas para rádios comunitários. Cobrir as ações locais, textos, fotos, vídeos e enviar os materiais produzidos para a Secretaria do Grito, para serem socializados em nível nacional, ou pelo grupo de WhatsApp de articuladores. Então, gente, todo mundo dia 7 de setembro, aí na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese, no seu regional, participando do 29º Grito dos Excluídos e Excluídas. O canal Paz e Bem vem fazendo reportagens a respeito do Grito dos Excluídos, e é importante que você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, possa divulgar, possa participar e ir para a rua. Não é porque o governo é progressista que nós temos que deixar de gritar. É agora que nós precisamos gritar ainda mais, para que o governo se sinta pressionado a cumprir tudo o que prometeu na campanha passada. Gente amada, gente querida, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E no final uma abelhinha veio participar aqui. Beijo grande para todos vocês. Nos encontramos no dia 7 de setembro. Vocês aí na sua realidade, na sua comunidade, eu aqui em Vitória do Espírito Santo, para o 29º Grito dos Excluídas e dos Excluídos. Vida em primeiro lugar. Você tem fome e sede de quê? Paz e bem. Vida longa e próspera.